Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus. Mateus, nós vamos ler o último capítulo, do verso 16 até o verso 20. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero, em o nome de Jesus, pedir que o Senhor, neste momento, abra os nossos olhos espirituais, nos dê discernimento, Pai, que não sejamos um povo de coração duro, de coração refratário, mas que o nosso coração, Deus, esteja contrito e quebrantado diante do Senhor nessa noite. E que o Teu Espírito Santo convença-nos do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor use a minha vida, Pai. E que o Senhor possa estar movendo o coração da Tua igreja para o centro da Tua vontade. E para aquelas pessoas que porventura ainda não tomaram a decisão, ainda não, ó Deus, se arrependeram de seus pecados ou entregaram sua vida para o Senhor Jesus. A minha oração é para que nesta noite o poder de Deus recaia sobre elas e elas creiam no Senhor e sejam salvas. E assim, Deus, aviva a Tua igreja, desperta-nos, não a mim, Senhor, não a mim, mas ao nome de Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, que o Senhor cresça e que eu desapareça, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre a grande comissão. Nada melhor do que na abertura de missões mundiais nós falarmos da missão que Jesus entregou para nós como igreja do Senhor. Se nós olharmos para esse texto, meus irmãos, nós devemos nos lembrar do contexto desse texto. Nos capítulos finais do livro de Mateus, nós vemos, meus irmãos, como que Jesus, ele foi traído por um de seus discípulos. Houve um complô contra Jesus por parte do sinédrio judaico, dos anciãos de Israel. E Jesus, de forma injusta, foi preso, foi julgado pelos homens e foi sentenciado à morte de cruz. Mas a verdade, meus irmãos, é que Jesus não foi pego de surpresa. A morte de Jesus havia sido planejada por Deus desde antes da fundação do mundo. Quando Adão e Eva caíram, quando eles pecaram, Deus traçou um plano, um projeto de salvação, de redimir a humanidade por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus, então, ele mesmo diz: ninguém toma a minha vida, eu a entrego. Jesus entrega a sua vida para morrer naquela cruz, vertendo o seu sangue e morrendo pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz que Jesus foi sepultado. E ao terceiro dia, nós vemos no capítulo 28, que diz a palavra de Deus que no primeiro dia da semana, verso 1, Maria Madalena e a outra Maria foram até o túmulo de Jesus. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. Diz que o aspecto daquele anjo era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. E diz o texto que o anjo se volta para aquelas mulheres e diz:
Não tenham medo. Porque vocês procuram dentre os mortos aquele que vivo está. Ele não está aqui, ele, Jesus, ressuscitou. Glória a Deus. E no verso 9, meus irmãos, do capítulo 1, diz que aquelas mulheres, elas estão impressionadas, porque elas viram o túmulo vazio, e quando elas saem do túmulo, eis que Jesus vem ao encontro delas, e Jesus sauda aquelas mulheres, e diz que no mesmo momento, aquelas mulheres, aproximando-se de Jesus, lançam-se aos pés do Senhor e o adoram. Glória a Deus. Então, Jesus disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Quem são esses irmãos? Jesus está falando dos 11 discípulos. Jesus escolheu 12 homens comuns, homens simples, para serem seus discípulos, para pregarem o seu evangelho. A palavra de Deus diz que pelo menos 4 deles eram pescadores: Pedro, Tiago, João e André. Nós vimos aqui recentemente no Ministério Infantil, as crianças estão com o nome dos discípulos na ponta da língua, não é verdade? Vimos que havia ali um zelote, um nacionalista, alguém que era envolvido em um movimento de separação ou de enfrentamento contra Roma. Simão, o zelote. Havia também no meio deles um publicano, chamado Mateus ou Levi. Meus irmãos, eram pessoas simples. Talvez aqueles homens escolhidos por Jesus eram os menos prováveis. Mas a Bíblia diz que um deles, Judas Iscariotes, traiu Jesus. E depois disso, tomado pela culpa, pelo ressentimento, Judas tira a sua própria vida. E ficam 11 deles. Então Jesus se encontra com aquelas mulheres e diz a elas: olha, vão até os discípulos e ordenem que eles vão até a Galileia. E para que eles deveriam ir até a Galileia? Para se encontrar com Jesus. Aí nós passamos para o versículo 18. Vamos ler o verso 18, que é o texto que nós lemos hoje. Todos juntos? Verso 16, desculpa, irmã Mônica, 16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Eu mandei umas imagens aí, irmã Mônica, eu não sei se você conseguiu ver. Você sabe que monte é esse, que o texto acaba de falar? A Bíblia não diz especificamente qual é, meus irmãos, esse monte. Mas muito provavelmente o monte de que Jesus fala, e ele dá as instruções às mulheres qual seria o monte, e elas passam o recado para os discípulos, era um monte que estava lá na Galileia, perto do lago de Genezaré, o mar da Galileia. E esse monte, meus irmãos, é um monte conhecido como Monte Arbel, ou Monte da Grande Comissão. É interessante, irmãos, que quando nós estamos lendo a Bíblia, nós precisamos fazer uma leitura observando os detalhes. Porque muitas vezes, num olhar desapercebido, quando nós lemos de forma rápida, parece que nós perdemos alguns detalhes aqui. De um versículo para o outro, o texto diz que as mulheres falam que eles deveriam ir para o monte ao encontro de Jesus. E o verso 16 diz que eles foram para a Galileia, para esse monte que Jesus havia designado. Parece que aconteceu aqui poucos minutos ou poucas horas até esse encontro de Jesus. Mas quando nós vamos estudar a geografia bíblica, quando nós vamos compreender, lá de Jerusalém, onde os discípulos estavam, quando as mulheres vão dar o recado para eles, até, meus irmãos, o Monte Arbel, lá na Galileia, são quase 130 quilômetros. Se eles correram muito, não perderam tempo, foram 5 dias, pelo menos, de viagem a pé, para ir ao encontro de Jesus. E eles vão. E eu fiquei pensando, irmãos, e refletindo sobre isso. Quando eu vejo esses testemunhos missionários, esses dias eu recebi um testemunho de um pastor lá no norte da África. E esse pastor, ele foi participar de um encontro com algumas igrejas, olha aí o Monte Arbel, lá na Galileia.
E é um dos montes, é o monte mais alto da Galileia. E é interessante, irmãos, que de lá dá para ver várias das cidades e das regiões em que Jesus pregou, em que ele anunciou o evangelho. Eu creio que isso não foi por acaso. Jesus queria mostrar a vastidão do mundo e o tamanho da missão para aqueles discípulos. Porque a nossa missão, meus irmãos, é enorme. A nossa missão é muito grande, meus irmãos. Nós temos 5 continentes para alcançar. Nós temos, meus irmãos, 8 bilhões de pessoas neste mundo, e destas, 3 bilhões são de povos não alcançados, pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo. E é por isso que Jesus tira os discípulos lá de Jerusalém, que era o centro da adoração de Israel, e leva para o Monte Arbel, para mostrar de lá a grandeza do mundo e o tamanho da missão que eles tinham. E eles andam 120 quilômetros para isso. Como eu falei, eu recebi uns dias atrás o testemunho, lá da África, de um pastor, de um irmão em Cristo, que andou quase 100 quilômetros a pé para participar de um culto. Para participar de um culto. Os discípulos aqui andaram 120, 130 quilômetros, não questionaram aquilo que Jesus ordenou, a direção do Senhor. Porque se tem um problema, meus irmãos, da nossa geração, é que nós costumamos questionar as ordens de Deus, os mandamentos de Jesus para nós, mas como servos e discípulos, não nos cabe questionar aquilo que Jesus nos manda. Ele tem, como o texto diz, toda autoridade. Essa autoridade deve nos levar a obedecer a Jesus e colocar a sua missão como prioridade na nossa vida. Eu estava perguntando, irmãos, qual é a nossa razão de ser? Qual é a razão de ser da igreja? Qual é a razão de estar na igreja? Alguns procuram, meus irmãos, as igrejas em busca de bons relacionamentos. Esses dias um casal disse para mim, olha, eu estou mandando meu filho para a igreja, porque eu sei que lá ele vai fazer boas amizades. Tem pessoas que vão para a igreja em busca de uma melhoria, de um alento na vida psicológica, pessoas que estão sobrecarregadas, desgastadas, e elas dizem, olha, quando eu ouço um louvor, eu me sinto bem, lá eu sou bem acolhido pelos irmãos da igreja. Há, inclusive, pessoas que vão para a igreja com interesses escusos, interesses políticos, interesses financeiros. Eu me lembro na época da minha conversão, de um rapaz, que ele foi à igreja, lá na igreja onde eu congregava, e ele viu que lá tinha nas jovens, tinha muitas moças bonitas, e ele se interessou por uma moça lá. E ele, um lobo, né? Bem dizendo, ele começou a frequentar os cultos, e aí um dia ele foi até uma das moças, a moça não tinha muito entendimento bíblico, e ele perguntou, o que eu preciso fazer para namorar com você? Aí ela disse assim, olha, você precisa ser crente, só isso, só. E para ser crente, o que eu faço? No domingo à noite, o pastor, depois da pregação, ele faz um apelo. Você levanta a mão e vai lá na frente. Opa, nunca pensei que ser crente era tão fácil. E assim foi. Qual foi o interesse desse rapaz? Qual foi o interesse? O interesse escuso, errado. O interesse dele não era obedecer a Jesus, não era seguir o chamado de Jesus, não era negar a sua cruz e seguir a Jesus, eram interesses errados. Alguns estão na igreja, meus irmãos, por tradição. O meu avô foi o fundador da igreja, o meu pai foi moderador da igreja durante um período, e eu cresci na igreja, sempre estive na igreja. Mas, meus irmãos, a razão de estar ou ser da igreja não é nenhuma dessas. A razão de estar ou ser da igreja é Jesus Cristo. Nós somos servos de Jesus. Se isso aplica à sua vida, repita comigo. Eu sou servo de Jesus. Servo de Jesus, ou seja, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus Cristo disse, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, esse texto nos fala sobre a razão de ser igreja e a nossa grande missão. E eu queria tratar sobre esse texto em 3 pontos. Primeiramente, nos versos 16 a 17.
E nós vemos aqui os discípulos. Como estavam os discípulos no momento em que Jesus ressuscita e vem ao seu encontro? E o texto mostra que os discípulos estavam divididos. Os discípulos estavam divididos. Como eu falei, Jesus os chama até o Monte Arbel e ali se encontra com eles. E vocês podem observar o verso 17 que diz o quê? Quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. É interessante, irmãos, eu fiquei estudando e meditando sobre as duas palavras que são usadas por Mateus aqui no Evangelho. São duas palavras gregas. A primeira delas é proskinel. Proskinel significa literalmente se curvaram, se prostraram para adorar Jesus. Alguns deles, quando viram a Jesus, se curvaram diante dele e o adoraram. E essa deve ser, meus irmãos, a maneira como nós agimos diante do Senhor. Nós devemos nos prostrar e adorar a Jesus, porque Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reis. Filipenses capítulo 2 diz que Ele, Jesus Cristo, sendo Deus, não se apegou ao ser igual a Deus. Ele se esvaziou, veio como um homem, como um servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo joelho que está na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o Senhor, e nós devemos adorá-lo. Mas adorar aqui, meus irmãos, como eu disse, o entendimento de adoração das Escrituras da Bíblia é muito diferente do que a gente tem hoje. Eu amo cantar a Deus, eu amo cantar. Cantar é uma das melhores coisas que tem. Para mim, um dos momentos melhores da semana é quando eu canto a Deus junto com os meus irmãos. Mas nós erramos quando nós resumimos a adoração ao momento de música, de louvor. Proskinel significa se curvar, ou submeter tudo em sua vida a quem? A Jesus. Nós somos chamados a nos curvar diante do Senhor. Mas o texto diz, porém, alguns o que, irmãos? Duvidaram. E a palavra duvidaram, meus irmãos, aqui é a palavra distazo. Tem várias palavras para duvidaram no Novo Testamento. Essa palavra distazo, quando nós lemos aqui duvidaram, traz a ideia de que eles foram incrédulos ou de que eles não acreditaram, mas não é essa a tradução mais correta da palavra distazo. A palavra distazo, ela vem de duas palavras gregas e significa estar dividido entre duas coisas. É uma pessoa de coração dividido. Não é alguém que diz assim, eu não acredito em Jesus. É alguém que diz assim, olha, eu acredito em Jesus, mas alguma coisa. E isso, meus irmãos, tem sido o grande problema da igreja para cumprir a grande comissão. Não é que nós deixamos de acreditar em Jesus. Nós reconhecemos Jesus como o Senhor da nossa vida. Amém? O problema é que muitos de nós dizem assim, eu sou crente, mas alguma coisa. Quando Jesus nos dá uma ordem, quando nós somos convocados pela nossa igreja, pelo nosso pastor, pelo nosso líder de pequeno grupo, quando algo aparece para fazer, nós dizemos, olha, eu sou crente, mas estou muito ocupado. Mas eu tenho medo, o que as pessoas vão pensar de mim? Ou seja, o nosso coração está dividido. E isso nos leva à incredulidade. Eu queria, irmã Mônica, que você colocasse uma frase aqui, que eu quero ler junto com os irmãos, que é uma frase muito conhecida de todos nós. É a seguinte frase, Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador. Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador. Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador. Vamos ler todos juntos? Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador.
Amém? Todos creem nisso? Agora vamos entender o que é que significa essa palavra que nós repetimos constantemente. Quem já falou essa frase em algum momento da vida? Essa frase é muito dita por muitas pessoas. Mas nós precisamos entender essa frase. Primeiro, apresenta Jesus. Jesus, o Filho de Deus, ele é o sujeito aqui. E o texto está dizendo que ele é, primeiramente, o único. O único. E quando eu digo que Jesus é o único, eu estou apontando para a exclusividade de Jesus. Não há outro nome entre os homens pelo qual podemos ser salvos. O apóstolo Paulo disse isso. Então Jesus é o único, não há outro. E ao dizer que ele é o único, eu também digo que ele é o quê? O suficiente. Ele é único, mas como único Salvador, não é como se tivesse faltando alguma coisa, ele é suficiente para nos salvar. Ele é o único e suficiente, o que, igreja? Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Então veja, meus irmãos, Jesus aqui não é apresentado apenas como Salvador do mundo. E de fato ele é Salvador do mundo. Mas ele é apresentado também como Senhor do mundo. Jesus é Salvador, amém. Ele perdoou os nossos pecados. Ele morreu para nos salvar, para nos tirar da perdição, nos dar um novo nome, uma nova família, nos levar para o reino de Deus, para perdoar os nossos pecados, para nos justificar de toda impureza, para ele, de fato, morreu para nos salvar. Ele é o Salvador. Mas tem muita gente esquecendo o que a Bíblia diz, que Jesus também é o Senhor. Jesus é o Senhor. E é por isso que mais à frente ele vai dizer, olha, portanto, disse Jesus, toda a autoridade me foi dada. Jesus está lembrando aos discípulos, ele morreu na cruz para os salvar. Mas ao morrer na cruz para nos salvar, ele conquistou também a autoridade sobre nossas vidas, de forma que nós não pertencemos mais a nós mesmos. A vida do crente pertence a Jesus. A vida do crente não pertence. E nós não podemos ser enganados por aquilo que o mundo tem pregado. Há pessoas hoje em dia que dizem assim, olha, meu corpo, minhas regras. Isso aí, meus irmãos, não tem nada a ver com o cristianismo bíblico, com o chamado de Jesus para a nossa vida, porque Jesus diz que o nosso corpo pertence a quem? A Cristo. O apóstolo Paulo diz, glorificai a Deus em vosso corpo. O apóstolo Pedro diz, não foi por coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram comprados, mas pelo precioso sangue de Jesus, de forma que nós não somos mais nossos, nós pertencemos a Jesus. A nossa vida pertence àquele que nos comprou. Nós cantamos aqui pela manhã, eu sei que foi pago um alto preço. Você foi comprado por alto preço, meus irmãos. E Jesus é o Senhor da sua e da minha vida. E por Ele ser o Senhor, nós não podemos estar como os discípulos, divididos. Nossa vida pertence inteiramente a Jesus. E o próprio Jesus, antes da sua morte, ele falou muito sobre isso. Em Mateus 6, 24, no Sermão do Monte, a pregação mais conhecida de Jesus, ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque irá agradar um e desagradar ao outro. Tiago, capítulo 4, verso 4, diz que ninguém pode ser, ao mesmo tempo, amigo de Deus e do mundo. Nós não podemos estar, meus irmãos, divididos. Marcos 12, 25 diz que um reino dividido contra si mesmo, ele não prospera. A nossa vida pertence a Jesus, não podemos estar em cima do muro. Nós precisamos tomar uma decisão. Uma decisão. E a decisão é, Jesus é o Senhor da nossa vida. Não podemos estar divididos. Vamos ler 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Olha que interessante essa passagem que fala sobre isso. 1 Reis 18, 21. Diz a palavra de Deus que o povo de Israel, meus irmãos, estava, na época do profeta Elias, havia algo de errado com o povo de Israel.
E Elias se levanta para confrontar o povo de Israel. E o que Elias diz? Todos juntos? Depois, Elias se aproximou de todo o povo. Vamos lá, irmãos? E disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Era o problema daquele povo, meus irmãos. Lá em Israel, não é que eles haviam rejeitado o Senhor por completo. Eu gosto demais dessa tradução. Eles estavam pulando de um lado para o outro. Muito provavelmente, os intérpretes, os comentaristas do Antigo Testamento, eles vão dizer que o povo de Israel agia por conveniência. Baal, que era um ídolo, um deus falso, ele era um deus, por exemplo, muito ligado à fertilidade, à questão das plantações. Então, muitas vezes, por conveniência, quando o povo de Israel dizia assim, olha, precisamos agora de Baal, eles buscavam Baal. Quando era no mês seguinte, eles estavam de novo lá em Jerusalém, no templo, adorando a Deus. Ficavam pulando de um lado para o outro por conveniência. Mas o texto bíblico, irmãos, deixa claro que nós não podemos estar divididos. Eu quero que você saia daqui com uma coisa na sua mente, meu irmão. Você não pode estar dividido. Como diz o Tiago em sua epístola, nós não podemos ser crentes de ânimo dobre, que ficam sempre divididos, indecisos. E Tiago diz, não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Não podemos estar divididos. Segundo lugar, meus irmãos, nós vemos sobre a autoridade de Jesus sobre nossas vidas. Verso de número 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, o que eles disseram, igreja? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade. Essa palavra que é traduzida por autoridade, irmãos, significa alguém que tem um direito legítimo de governar. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É interessante, irmãos, que o Evangelho de Mateus, ele vai apresentar Jesus. Tem duas expressões muito repetidas no Evangelho de Mateus. Primeiro, Jesus é apresentado como rei. Inclusive, o Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus, ligando-o, conectando com quem? Com Davi, porque Davi era o rei. E havia uma promessa de que o descendente do rei Davi seria o Messias que iria reinar para todo sempre. Mas tem uma outra expressão que é repetida no Evangelho de Mateus, que é a expressão filho do homem. É interessante que essa expressão filho do homem remete a Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. E lá em Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, nós vemos a visão de Daniel. E lá, coloque aí Daniel 7, 13 e 14. E nós vemos o que significa dizer que Jesus é o Filho do homem. Daniel estava olhando nas suas visões à noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Verso 14. Todos juntos. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, Jesus é esse, irmãos. É desse Jesus que Mateus está falando. O Rei dos Reis, o Filho do Homem, aquele que recebeu toda a autoridade. Toda a autoridade. E o texto diz que ele recebeu toda a autoridade. Significa que ele recebeu toda a autoridade que alguém pode receber, e ele recebeu de Deus. E significa, meus irmãos, também, que ele recebeu a autoridade de Deus sobre tudo. Tudo. Jesus tem autoridade sobre tudo. Deixa eu falar, Jesus tem autoridade sobre todas as coisas da sua vida. É isso que a Bíblia diz. Se você é crente, Jesus tem autoridade sobre todas as coisas da sua vida.
quem eu sou, o que eu faço, o que eu penso, o que eu falo, meus relacionamentos, meu tempo, minhas prioridades, minha vida financeira, ou seja, o que eu tenho. Jesus tem autoridade sobre tudo isso na minha vida. Eu não posso dizer que sou discípulo de Jesus se eu estou dividido como aqueles discípulos. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos declarar Jesus como Senhor, mas o texto deixa muito claro que Jesus não é Senhor apenas de algumas partes da nossa vida. Nós não podemos submeter a Jesus apenas aquilo que, por conveniência, nós achamos que vamos oferecer a Jesus. Com Jesus é tudo ou nada. E não foi eu que disse isso, foi o próprio Jesus. E ele diz, olha, se você não for capaz de deixar seu pai, sua mãe, suas posses para me seguir, você não é digno de mim. Foi Jesus quem disse isso. Aqueles próprios discípulos que estavam ali, eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Ou seja, toda autoridade significa autoridade sobre todas as coisas da minha vida. Agora, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para nós não ficarmos escolhendo aquilo que Jesus vai ter autoridade. E dizendo aqui, ó Jesus, nisso aqui o Senhor pode ter autoridade sobre a minha vida, mas nisso aqui não, isso aqui deixa comigo. Olha Jesus, o Senhor pode ter autoridade nessas coisas, mas essas pertencem a mim. Não é assim que funciona a vida cristã. Jesus tem toda a autoridade sobre a nossa vida. Nós não podemos dizer assim, olha, Jesus tem autoridade sobre a minha vida aqui dentro da igreja, quando eu estou aqui no templo, e lá fora não. Não posso. Jesus tem autoridade sobre todas as áreas da minha vida. Nós estamos em campanha de missões mundiais. Deixa eu dizer, Jesus tem autoridade sobre o meu e o seu dinheiro. Os irmãos creem nisso? É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que tudo na nossa vida pertence a Jesus. Então, eu não posso, meus irmãos, dizer assim, eu sou crente, mas na minha vida financeira cuido eu. Há algo errado. Por isso que Jesus diz, quando ele diz ninguém pode servir a dois senhores, ele fala a Deus ou às riquezas. Qual caminho nós temos seguido? Jesus tem que ser Senhor de todas as áreas da minha vida. Deixa eu dizer, Jesus é Senhor da minha vida quando eu estou lá nas redes sociais. O meu perfil nas redes sociais deve expressar a glória de Jesus, para que todos vejam que eu sou filho e sou filha do Rei Jesus e que a minha vida pertence a Deus. Mas isso não é só colocar um versículo bíblico. Isso é expressar através da minha vida que Jesus tem toda a autoridade. Jesus tem toda a autoridade da maneira como eu me visto. Como um homem cristão, como uma mulher cristã, de forma decente, virtuosa, piedosa, para que o nome de Jesus seja glorificado na minha vida. Jesus deve ter toda a autoridade sobre o meu tempo, sobre as minhas prioridades. Meus irmãos, nós vivemos tempos difíceis. O apóstolo Paulo, ele diz em Efésios, capítulo 5, que nós devemos procurar a Deus agir com sabedoria, remindo os tempos, porque os dias são maus. Quanto tempo você tem gastado em oração? Quanto tempo você tem gastado em leitura bíblica? Quanto tempo você tem investido na sua igreja? Quanto tempo você tem investido na evangelização dos seus vizinhos, da sua família? Quanto tempo você tem dedicado ao Senhor na sua vida? Claro, em tudo nós glorificamos a Deus. Mas nós devemos entender o nosso tempo e as nossas prioridades como sujeitas à autoridade de Jesus na nossa vida. Jesus reina em todas as coisas, Jesus reina em todos os lugares, Jesus reina em todos os momentos. Ele é o Senhor da nossa vida. Acho interessante quando ele diz assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aqui para mim cai uma visão equivocada que nós temos. Que nós, até os dias de hoje, nós crentes temos a mania de querer separar o santo do profano.
A gente quer separar o cristão do secular, mas nem a Bíblia, nem Jesus faz essa separação, meus irmãos. Às vezes a gente pensa assim, não, então quando eu estou lá na igreja, quando eu estou lendo a minha Bíblia, ou quando eu estou orando, eu estou servindo a Jesus. Não, 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 não. Jesus diz, tudo o que fizer e fazer de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Quando você está lá no seu trabalho, não é sua vida secular, ali é a sua vida cristã, que você está expressando a luz de Cristo para as pessoas que estão ali, como um cristão. Quando você está aqui, dentro da igreja, você está expressando quem Cristo é, mas lá fora também, em todos os ambientes, em todos, na escola, na universidade, no local de trabalho, no supermercado, na academia, aonde você está, aonde você pisar a planta dos seus pés, você é um discípulo de Jesus. E Jesus tem toda a autoridade sobre a sua vida. Como o texto diz, no céu e na terra, nas coisas do céu e nas coisas da terra. Então, meu irmão, saia daqui pensando nisso. A grande comissão começa aí, quando nós entendemos que a nossa vida pertence a Jesus, tanto nas coisas da terra como nas coisas do céu. E por fim, meus irmãos, terceiro lugar, nós temos a missão. Qual é a missão que Jesus dá àqueles irmãos, depois de dizer, olha, não fiquem de coração dividido, pois eu tenho toda a autoridade. É interessante que esse coração dividido dos discípulos mostrou momentos antes, quando Pedro deixa tudo e vai e volta lá para pescar, como uma ideia de que em algum momento eles pensaram em voltar atrás. Os irmãos se lembram que lá na Galiléia, em Cafarnaum, Jesus disse para Pedro, Jesus disse para João, Jesus disse para os discípulos, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Em muitos momentos, meus irmãos, nosso coração está dividido, a gente pensa em desistir, mas Jesus nos lembra que a nossa vida pertence a Ele. E é por causa disso, no verso 19, que Jesus diz, portanto, aqui é uma conjunção, ou seja, uma vez que toda a autoridade foi dada a Jesus, portanto, ou seja, uma vez que Ele recebeu toda a autoridade, nós devemos o quê? Ir e fazer discípulos de todas as nações. Vão e dá a ideia de que de sair de onde nós estamos. Fazer discípulos, quem? Nossos? Não, de Jesus. De todas as nações. A palavra nações aqui é etnê, que é traduzida, por exemplo, no português para etnia. Ou seja, todas as etnias, todos os povos precisam conhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, eu me emociono quando eu vejo aquele vídeo ali de Botsuana. Eu não sei os irmãos, vai me dar um negócio. Ver aqueles nossos irmãos africanos dançando debaixo daquela árvore e cantando que Jesus é digno, numa língua que eu nunca ouvi falar. Mas quando eu ouvi eles cantando, eu disse, eles são meus irmãos. Eles são meus irmãos. Esse é o Evangelho, e nós somos chamados a fazer discípulos de todas as nações. A nossa missão é muito maior. Atos 1:8, Jesus diz, recebereis os céus o poder do Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, aqui e lá nós somos chamados a fazer discípulos. Irmã Mônica, aquelas duas imagens que eu coloquei aí, por gentileza, eu queria mostrar para os irmãos, só para os irmãos terem ideia do tamanho do nosso desafio. Olha, irmãos, o tema da nossa campanha de missões é porque o Filho vive e voltará, vamos completar a missão. Por que completar? Porque a missão não acabou. Nós não podemos cruzar os braços como se a missão já tivesse acabado. Olha a população mundial, 8 bilhões de pessoas. O mundo A aqui é o mundo não evangelizado, ou seja, de toda a população, 2 bilhões, mais de 2 bilhões são de povos não alcançados. Pessoas que, aqui irmãos, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Nunca ouviram falar de Jesus. Você está no país, meus irmãos, que eu acho incrível. Esses dias eu estava andando na rua, de repente eu estava pisando num monte de folheto evangelístico no chão. Aqui tem
tem evangelho para todo lado, tem pessoas falando de Jesus para todo lado, é uma igreja em cada esquina, glória a Deus, mas deixa eu dizer uma coisa para você, essa não é a realidade do mundo. No mundo que nós vivemos, mais de 2 bilhões de pessoas nunca ouviram falar sobre a pessoa de Jesus. O mundo B é aquele mundo não cristão, porém que já ouviu falar de Jesus. Quantas pessoas? 3 bilhões ou mais de pessoas. Aqui está, sabe quem está nesse grupo aqui? Seu pai que não é crente. Seu irmão que não é crente. Seu vizinho que não é crente. As pessoas que você ama, seu colega de trabalho, que não são crentes. E por fim nós temos a outra parcela aqui, 37% da população, que é o mundo cristão. Mas nós devemos lembrar que aqui são os cristãos nominais. São aquelas pessoas que dizem, eu sou cristão. O que não significa que ela é cristã. Ô pastor, como é que você diz uma coisa? Jesus falou, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome, nós nos expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticam o mal, nunca vos conheci. Nós não conhecemos, mas essa é a realidade, irmãos. Quando nós juntamos o mundo não evangelizado e o mundo não cristão, são mais de 5 bilhões de pessoas. Coloque a outra imagem, irmã Mônica, só para você ter uma ideia. Você já ouviu falar do o que é o PNA? PNA significa um povo não alcançado. Um povo não alcançado é um povo, é uma etnia, um grupo, em que menos de 2% da população é cristã, ou se considera ou se denomina cristã. Esse é um povo não alcançado. Esses são os povos, irmãos, não alcançados. Olha só, Oceania 74, Europa mais de 460 grupos. Na Ásia está a maior parte, 5.402 povos não alcançados. Meus irmãos, quando nós somamos isso aí, são mais de 7 mil povos que a grande maioria deles nunca ouviram falar sobre o Evangelho de Jesus. Essa é a nossa realidade. Sem falar, como eu disse, aqueles que estão perto de nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas perto de você que não entendem o Evangelho. Talvez elas já ouviram falar sobre Jesus. Um dia desse eu pregando, falando de Jesus para uma pessoa, a pessoa falou assim, mas eu nunca tinha entendido dessa forma. Meus irmãos, a missão está aí diante de nós. Nós somos chamados a fazer discípulos. Eu estava olhando aqui a realidade de Bom Jesus. Bom Jesus, no último censo, nós vimos que só em Bom Jesus, aqueles que moram, que se consideram que cidadãos que moram em Bom Jesus, são quase 30 mil pessoas. Desses, 4 mil se consideram cristãos evangélicos. E aí é contando com seitas, com tudo, igrejas neopentecostais, 4 mil. Num mundo de quantos? 30 mil pessoas. São quase 26 mil pessoas que não são crentes em um mundo de 30 mil pessoas. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. O Piauí, meus irmãos, o nosso estado, você sabia disso? É o estado menos evangelizado do Brasil. 87% de católicos, só aqui no Piauí. Essa é a realidade, meus irmãos. A nossa missão é enorme. Nós somos chamados a pregar o Evangelho, a anunciar Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Amém, igreja? E como que eu faço isso? O texto diz, encerrando, verso, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não estamos fazendo isso em nosso próprio nome, nós estamos fazendo em nome do Deus Trino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o verso 20 conclui dizendo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Ou seja, nós somos motivados aqui a ensinar o Evangelho às pessoas. E não somente ensinar, mas o texto diz que nós somos chamados a ensinar a guardar. O que significa guardar aqui? A palavra guardar aqui, meus irmãos, a melhor tradução
tradução aqui é a ideia de praticar, colocar aquilo como uma verdade na sua vida. Porque os ensinamentos de Jesus não são só para ser ouvidos, aprendidos como uma teoria, mas eles são para nós algo para ser colocado em prática na vida de todos os cristãos. Tiago 1,22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos enganando quem? A nós mesmos. Amém, igreja? Então esse é o nosso chamado. E eu quero concluir com a promessa de Jesus. E a promessa de Jesus para aqueles discípulos, lá no Monte Herbal, Jesus estava a ponto de subir ao céu. E ele diz: e eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Nós não vamos completar a missão sozinhos. Nós não vamos completar a missão com nossas próprias forças. Nós não vamos complementar a missão pela força do braço. Nós vamos completar a missão porque Jesus está conosco. Amém, irmãos? Ele está conosco. Eu quero trazer algumas aplicações, concluindo essa mensagem. Em primeiro lugar, meu irmão, eu queria dizer que se por acaso você, ao olhar para a sua vida, percebe que há dúvidas, que o seu coração está dividido, eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Nós vivemos um mundo estranho. Uma vez eu perguntei para uma pessoa: você é crente? Ele disse: não. Você é católico? Não. E você é o quê? Eu sou desviado. Eu disse: tem essa nova nomenclatura, desviado? E às vezes as pessoas falam isso com a maior naturalidade. Né? Tinha uma irmã lá na minha igreja que ela dizia assim: meu filho desviado é o diabo, Deus me livre. E tem gente que fala isso com a maior naturalidade. Se duvidar, no próximo censo lá no IBGE vai ter esse lá para você colocar o nome lá. Meu irmão, Jesus diz, olha, que nós não podemos servir a dois senhores, nós somos chamados a seguir a Jesus. É um tempo estranho. Nós temos que tomar partido, e o nosso partido, não estou falando de política, é o partido de Cristo. Você pertence e eu pertencemos a Jesus. Por isso, se você se sente dividido, se há dúvida no seu coração, eu quero que você se volte para o Senhor. Segunda aplicação, nós vimos aqui que Jesus é Senhor sobre toda a nossa vida. Agora, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Se você é um crente em Jesus, que ama Jesus, Jesus é Senhor sobre toda a área da sua vida. Você não pode dizer assim: olha, eu sou crente, mas eu não leio a Bíblia constantemente, não faço minha devocional, não oro. Eu sou crente, mas eu não contribuo financeiramente com o reino de Deus. Eu não ajudo na obra do Senhor. Eu sou crente, mas eu não gosto de igreja, não me comprometo com a igreja. Eu vou de vez em quando no domingo. Estava conversando com os irmãos lá, os novos membros, eu disse assim: aí não é uma pessoa que tem essa visão, não pode ser membro de uma igreja, é um visitante. Porque quem é membro, quem faz parte do corpo de Cristo, não se entende como parte do todo, se sente como alguém envolvido, comprometido. Ela não vai para a igreja. Ela, junto com seus irmãos, ela é a igreja. E ela se entende como parte daquilo. E ela reconhece que Jesus tem toda a autoridade sobre a vida dela. Jesus tem autoridade. E por fim, entenda-se como parte da missão de Deus. Há muitas pessoas que ainda não foram alcançadas. Nós somos chamados a ir e fazer discípulos. Não somente pastores, missionários, líderes de pequeno grupo, diáconos, ou pessoas que têm cargos na igreja. Todo discípulo de Jesus é chamado a fazer discípulo. Comece a orar por isso e se permita envolver-se na obra de Deus pregando o Evangelho de Jesus.
porque esse é o chamado de Deus para a sua vida. E, por fim, se você está aqui e você ainda não entregou sua vida a Cristo, você ainda não é um crente em Jesus Cristo, você talvez até gosta. Pastor, eu gosto muito das músicas, eu gosto de frequentar a igreja, eu gosto de ouvir a pregação, mas eu quero dizer para você que falta alguma coisa, que é o quê? A renúncia, a decisão por Cristo. E talvez Deus esteja te chamando para isso. Reflita sobre isso, avalie o custo, e se o Espírito Santo de Deus tem tocado no seu coração, reconheça e entregue sua vida ao Salvador. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, eu quero em o nome de Jesus louvar a Deus por esta noite e por tudo que aprendemos aqui, pelos testemunhos, pelos louvores que nos fizeram vibrar de alegria, pela oportunidade de rever os irmãos, de aprender mais da Tua palavra. E eu quero te pedir, Senhor, em o nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos e irmãs, cada uma das pessoas que estão aqui nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus esteja nos convencendo, esteja nos mostrando a Tua vontade. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor faça cumprir em nós o Teu querer, em nome de Jesus. Amém e amém.